Glória a Deus. Queria convidar você a ir lá em Lucas capítulo 14, a partir do 15, só mesmo para que a gente possa lembrar o que estava acontecendo. Jesus, no versículo 14 de Lucas, ele é convidado a fazer parte de uma recepção na casa de um dos principais fariseus, e ele, comendo com eles ali na mesa, ele observa as pessoas que estavam buscando os primeiros lugares, e o Senhor vem e fala com aquele homem: quando você dá um banquete, você convide os coxos, convide as pessoas que não têm como pagar isso que você está fazendo, porque ele estava observando. E um dos que estavam à mesa, ele traça um comentário, começando aqui no versículo 15, e a gente pega a história daí para frente. A palavra do Senhor diz assim: ora, ouvindo tais palavras, aquilo que Jesus ensinava ali naquele momento, um dos que estavam com ele na mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, conta uma parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou dar desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-me que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: casei-me, por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, para os becos, para a cidade e traz para aqui todos os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: o Senhor, feito está tudo quando mandastes, ainda há lugar. 23, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, pelos atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. E 24 ele diz o seguinte: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Queria que você fechasse os teus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós somos gratos porque nós estamos expostos à maravilhosa palavra de Deus. Mas nessa noite nós te pedimos que seja mais do que informação nos nossos corações. Nós precisamos, Senhor, da revelação da Tua palavra. Nós precisamos entender aquilo que está no Teu coração. E eu te peço, Senhor, sobre cada vida que está aqui presente, mas também aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a Tua poderosa palavra entre em cada coração, em cada mente, Senhor, que seja como um martelo que quebra a penha do coração. Nós precisamos de ouvir aquilo que sai da boca de Deus. Por isso nós te pedimos: fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Nós vivemos numa época que muito se tem falado sobre seguidores, sim ou não? Geralmente nós perguntamos uns aos outros: você segue o fulano? Você segue ali o Beltrano? Você segue essa? Você segue esse? E quanto mais seguidores, mais valorizado é a pessoa. Quanto mais engajamento tem essa pessoa, mais ele vai ser valorizado. Quanto mais dinheiro entra ali, vai para aquele site crescer, mais ele é considerado. E as pessoas hoje, verdadeiramente, têm feito loucuras para conseguir seguidores. No caso de Jesus, sempre era diferente, sempre será diferente. O Senhor, Ele estabelece os princípios. É o Senhor que faz, é o Senhor que estabelece. E Ele chama os seguidores que Ele quer. Completamente diferente do quadro que nós temos experimentado nos nossos dias. E eu queria falar, o tema que o Senhor colocou no nosso coração é sobre o seguir Jesus.
o seguir Jesus. Porque tem muitas pessoas que têm um encontro com Deus. E nós devemos valorizar o encontro com Deus. É importante, é necessário, é indispensável. Nós precisamos, todos nós, termos um encontro com Deus. Mas, além do encontro com Deus, nós temos que entender que nós precisamos seguir Jesus. Às vezes nós encontramos com pessoas na rua, são pessoas amadas, e ali a gente tem um tempo que nós conseguimos conversar com essas pessoas. Com certeza, quando você encontra uma pessoa amada, você vai se lembrar do passado, das coisas boas que aconteceram. Você vai colocar para essa pessoa o que está acontecendo no presente. E se você tiver tempo, você vai sonhar um pouco o que vai acontecer no futuro. Você vai trazer para ela um panorama das coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas, mesmo que haja um laço afetivo com essa pessoa, a vida vai fazer com que você vá para um lado e essa pessoa vá para outro lado. No caso de Jesus, não pode ser assim. Uma vez que nós encontramos, uma vez que nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus, agora nós precisamos segui-lo. Não há espaço para que nós possamos traçar um outro caminho, para que nós possamos ter um caminho paralelo, Jesus ficar ali naquele lugar do encontro e nós seguimos o nosso próprio caminho por nossa própria conta. Agora, uma vez que nós nos encontramos com o Senhor, é necessário que nós possamos agora seguir o Senhor. E quem são os seguidores do Senhor? Onde eles estão? São perguntas que são válidas. É importante que nós possamos pensar nessas coisas. Quais são as características dos seguidores de Jesus? É importante que a gente fale sobre isso. O mundo hoje, poucos dias atrás, foi constatado que o mundo hoje possui 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Muita gente. E quando você vai estudando os dados, eles creem que existe aproximadamente 3 bilhões de cristãos, seguidores de Cristo. E nesse bojo inclui todos da Igreja Ortodoxa do Oriente, inclui todos da Igreja Católica, inclui todos os protestantes ou evangélicos, espíritas, e assim vai, testemunhas de Jeová, todos que usam o nome de Cristo. É colocado nesses 3 bilhões de pessoas. Muita gente. Se você nasce num país como o Brasil, porque é considerado um país cristão, e se você não é um muçulmano, se você não é judeu, eles colocam você na categoria daqueles que são chamados cristãos. Independente se você crê, se você não crê, muito mais como se fosse uma etnia do que, de fato, uma profissão de fé. Então, esse número fica enorme, 3 bilhões de pessoas, por causa da forma que eles fazem os cálculos. Mas nós sabemos que, na realidade, isso não é bem assim. Quando você vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor, no Sermão da Montanha, ele começa a trazer um paralelo, trazer um contexto para que as pessoas, nós hoje também possamos entender melhor isso. Ele fala no 24 o seguinte: ninguém pode seguir a 2 senhores, porque há de aborrecer um ou amar o outro. Sabe o que está dizendo para nós aqui? Que a gente não pode seguir 2. É necessário que haja fidelidade daquele que segue a Jesus. Não podemos ser promíscuos. Não podemos ter 2 senhores, nós não podemos amar a 2, nós não podemos andar com um pé na igreja, andando com o Senhor, outro pé lá no mundo. Isso é impossível. O Senhor fala que é impossível. Por quê que Ele fala que é impossível? Porque vai amar, vai aborrecer um e vai agradar o outro, ou vice-versa. Mais embaixo, Mateus capítulo 7, 13 e 14, ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos que acertam com ela. Sério isso, Jesus falando
que a porta é estreita, o caminho é apertado, e são poucos que conseguem acertar com ele. Mas ele também vem trazendo um paralelo, e ele fala que é larga a porta, espaçoso o caminho, aqueles que vão se perder. Mais embaixo, no mesmo sermão da montanha, nos deparamos com uma passagem que é muito interessante, assustadora, eu diria. Mateus capítulo 7, 22 e 23 diz o seguinte: muitos, não poucos, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado no teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O pior engano que pode acontecer de todos os enganos é quando nós nos enganamos a nós mesmos. Quando nós achamos que a coisa está seguindo certo, que a gente está bem na fita, que a gente está fazendo tudo correto, como é, como manda o figurino, como tem que ser, mas nós nos deparamos com a palavra forte da parte do Senhor. Esse é o pior engano. Então, a palavra de Deus vem para nos esclarecer, a palavra vem para nos ensinar quais são de fato os passos que nós precisamos para que nós possamos seguir Jesus, não segundo os nossos conceitos, não segundo aquilo que eu penso que é correto, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina como deve ser. Então hoje, aqui nesse ambiente, até mesmo as pessoas que nos assistem pela internet, você vai encontrar dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que já tiveram um encontro com Jesus. Aqueles que já tiveram a oportunidade de encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Mas nós também vamos ter aqueles que nunca tiveram um encontro com Jesus. Aqueles que nunca tiveram a oportunidade de entender o amor de Deus. E eu quero dizer para essas pessoas que vocês são amados pelo Senhor. O amor de Deus, Ele tem te cercado por muitos anos. Às vezes, talvez você se esqueceu do Senhor, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele nunca se esqueceu de você. Talvez você ficou distraído e começou a viver a sua vida e tratando das suas coisas, mas eu quero dizer que os olhos do Senhor, o cuidado do Senhor, sempre esteve com você. Isso deve ser assim, confortante para cada coração, porque você é valoroso para Deus, você tem valor. E as portas do Senhor, as portas do céu, na verdade, estão abertas, Os braços do Senhor estão abertos para poder te receber. As promessas do Senhor são para você. Aqueles que hão de herdar a salvação, a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. E nós temos que receber isso. Então nós precisamos entender que todos aqueles que nasceram precisam um dia de ter um encontro com Deus. Lá em Lucas 4 fala que é o ano aceitável do Senhor. Ou seja, as portas da graça estão abertas. O Senhor, Ele olha para a sua vida, esperando o dia que você vai se render ao senhorio do Senhor Jesus, que você vai, de fato, ter esse encontro com Ele e ter a sua vida transformada. Mas tem encontro que eles têm que acontecer na nossa vida, eles não podem somente ficar na nossa mente, isso tem que acontecer, um dia você vai ter que ter esse encontro com o Senhor e a sua vida necessariamente vai ser transformada. Eu tive um e tenho certeza que todos, a maioria aqui já teve esse encontro com Deus, e é o dia que a nossa vida é transformada radicalmente. Aí a gente começa a ver a nossa vida da seguinte forma: antes de Cristo e depois de Cristo. É como a história do mundo. Antes e depois. Nada pode ser comparado depois que nós temos esse encontro com Deus. Então, como eu vou seguir Jesus? Qual é o passo? O que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes que eu devo ter? Quais são o que é necessário para que eu possa seguir Jesus da forma correta, não da forma que eu penso, não da forma que eu quero, mas da forma que Ele já estabeleceu. A primeira coisa
que nós precisamos entender que nós precisamos ter prioridade. Fala com o seu irmão assim, prioridade. Segunda requisito aqui do Senhor é renúncia. Fala com o seu irmão, renúncia. E nós precisamos entender qual é o preço do discipulado. Qual é o cálculo que nós temos que fazer, porque tem preço. E a gente vai entender isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu queria conversar sobre a questão da prioridade. Um dos requisitos que nós temos para andar com Deus é, de fato, que nós precisamos ter o Senhor como a prioridade máxima da nossa vida. Jesus está numa mesa ensinando aquele homem, né? E ele fala, bem-aventurado aquele que comer pão. O homem fala assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Interessante que a palavra do Senhor diz que nós fala a boca que está cheio o coração. Com certeza pão era algo muito importante para aquele homem. E todos nós geralmente chegamos e nos aproximamos de Deus com as nossas demandas. Aquele pão para aquele homem lá que falou, com certeza pão é algo importante para ele. E ele fala assim, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E isso faz com que o Senhor Jesus conte uma parábola. O que é uma parábola? Parábolas são verdades, né? São histórias que demonstram verdades espirituais, mostram verdades espirituais. O Senhor conta uma parábola naquele momento, comunica verdades espirituais. E ele diz o seguinte, um homem deu uma ceia, foi o que nós lemos, e ele convidou a muitos. Enviou o seu servo para avisar os convidados. E todos começaram a desculpar-se. Eles começaram a arrumar argumentações. Ele foi no primeiro, e o primeiro falou assim, eu comprei um campo, e eu rogo que você me tenha como escusado. Escusado é uma palavra antiga. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu te peço que você me perdoe aí, porque eu não posso ir nessa festa. Nessa ceia não vai dar. Eu comprei um campo, e eu vou ter que ir lá ver esse campo. Afinal de contas, campo dá muito trabalho. Levanta a mão não, mas quem tem campo aí? Quem tem terra? Né? Tem muita gente aqui nesse país que está comprando terra, né? E o Senhor não está aqui abolindo comprar terra, tá? O Senhor não está aqui abolindo essa questão de comprar terra, mas só que esse homem, ele preferiu, dar uma olhada, né? Está examinando a sua terra, do que ir ao encontro daquele convite que foi feito. Ele vai ao segundo, e o segundo fala o seguinte, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. O que é esse negócio de junta de boi? Quem trabalha, ou quem já teve a oportunidade de morar no campo, sabe muito bem o que é isso. É um jugo. O que é um jugo? É um pedaço de pau que é colocado em 2 bois para que eles possam trabalhar no campo. E esse sujeito aqui estava bem na fita, porque quem tinha uma junta de boi naquela época, o cara estava bem, ele estava bem na fita. Só que ele não tinha só uma, ele tinha 5, ele comprou 5 de uma vez só. E ele falou assim, nesse momento não dá, infelizmente eu não vou poder ir, porque eu comprei 5 juntas de boi e eu vou ter que ir experimentá-las. Eu quero ver como é que esse negócio vai funcionar. Então, eu te peço que me tenha por escusado. Ou seja, não dá para ir. Não dá para ir. E ele vai ao terceiro, e o terceiro fala o seguinte, eu casei. E porque eu casei, eu vou ficar aqui tranquilo. E aqueles que casavam em Israel, eles tinham alguns privilégios, né? Eles não iam à guerra, em princípio. E ele falou assim, pelo fato de eu ter casado, eu não vou lá agora, não dá para ir. E, por favor, me tenha também por escusado. O difícil aqui, que voltou o servo que comunicou tudo isso, e o dono da festa, representando aqui o Senhor, lembra que é uma parábola, a Bíblia diz que ele ficou irado. Ele ficou irado e disse assim, vai depressa e traz os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E ele fez um juramento, ele falou assim, esses que foram convidados, eles não vão provar da minha ceia. Sério isso, né? Muito sério. Então, veja bem, gente, eu não quero que vocês pensem que o Senhor aqui está, de uma certa forma, tirando a nossa liberdade. Ele está castrando algo que nós temos, liberdade de comprar, de negociar, de fazer muitas coisas.
Mas uma coisa que a gente não pode passar aqui batido, a gente não pode esquecer que o Senhor exige que Ele seja a prioridade maior na nossa vida. E Ele nos dá liberdade para adquirir, Ele nos dá liberdade para ter, Ele nos dá liberdade para que possamos comprar e assim possamos viver a nossa vida com liberdade. O Senhor não quer arrancar esse privilégio que é nosso, mas quando nós não priorizamos aquilo que nós devemos priorizar, a gente começa a correr o risco. Correr o risco de colocar o Senhor em segundo, terceiro, quarto lugar na nossa vida e não dar ao Senhor a honra devida. Não viver a nossa vida para que nós possamos honrar o Senhor em tudo aquilo que o Senhor nos concede. E a gente tem visto pessoas que são abençoados, tremendamente abençoados pelo Senhor. Essa bênção não vem de outro lugar, mas do próprio Deus, o Senhor que abençoa. Mas o nosso coração ele não pode se esquecer do abençoador. O nosso coração não pode se esquecer daquele que nos entrega todas as coisas. E quando um homem começa a colocar os olhos em outras coisas e ter o Senhor como aquele homem que estava sentado à mesa preocupado com o pão que ele ia comer e não com a bênção de estar sentado ali com Jesus, ele fala, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E assim muitas vezes nós nos aproximamos da casa de Deus, nós estamos entrando, estamos saindo e nós não estamos entendendo a obra que o Senhor está fazendo em nós. Se nós, de fato, queremos ser discípulos do Senhor Jesus, que nós queremos ser seguidores, uma das coisas que nós temos que entender é que Ele merece a honra e merece a glória. E toda prioridade da nossa vida deve ser o Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes nós temos um discurso e nós falamos o seguinte, eu não tenho tempo. Eu não sei, não levante a mão, mas às vezes... Talvez você já falou isso, eu já falei muitas vezes. Talvez você já escutou esse discurso. Mas esse discurso, verdadeiramente, ele não passa. Por que não passa? Porque todos nós temos 24 horas no nosso dia. Então seria intelectualmente honesto se nós falarmos verdadeiramente hoje, Deus não é prioridade na minha vida. O que eu estou fazendo aqui não está dando tempo, porque as prioridades verdadeiramente não são aquelas que deveriam ser. Quando a gente começa a andar e falar a verdade, quando nós de fato reconhecemos a debilidade do nosso ser, e a gente fala o que é, pelo menos tem agora uma grande chance da gente acertar o caminho. Mas enquanto nós nos enganarmos a nós mesmos e falar que nós não temos tempo, porque nós sabemos, se é uma coisa prioritária para nós, nós vamos arrumar tempo. Quem concorda com o que eu estou falando? Então começa com a verdade, começa com a exatidão daquilo que de fato está acontecendo na nossa vida. Às vezes o Senhor deixa de ser a prioridade. E a gente começa a falar que é o tempo. Não é verdade, o meu tempo é 24 horas, o seu é 24 horas e assim sucessivamente. O que a gente precisa entender é que a gente não vai conseguir barganhar com Deus. A gente não vai conseguir seguir Ele de longe, a gente não vai conseguir andar com Ele como anda todo mundo. A gente agora fomos chamados para ser discípulos. Por quê? Porque um dia nós tivemos um encontro com Ele. E a partir do momento que nós temos um encontro com Ele, a nossa vida é transformada. Quando nós estamos longe de Deus, a gente entende, porque a Bíblia fala que nós éramos sim inimigos da cruz de Cristo. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Nós estávamos longe de Deus, mas agora nós nos aproximamos dEle. O Senhor se aproximou de nós, na verdade. E nós tivemos um encontro com Ele, então agora a prioridade deve ser o Senhor. O que esses homens estavam fazendo aqui, eles estavam argumentando que eles tinham algo de mais valor, que eles tinham que fazer naquele momento, e eles não poderiam comparecer na presença do rei, na presença do Senhor. Só que o Senhor, ele fica irado, e ele fala assim, não pode, isso não pode ser. Ele estava falando para aquelas pessoas, aqueles religiosos que estavam sentados à mesa com ele, e não estavam valorizando a visitação do Senhor.
Muitas vezes nós não valorizamos a visitação do Senhor. Muitas vezes nós não valorizamos a igreja local. Muitas vezes nós não entendemos que é um privilégio para nós podermos participar de um culto, gente. Vocês estão caladinhos. É um privilégio para nós, vou falar de novo, é um privilégio para nós podermos participar do culto. É um privilégio para nós termos uma família. É um privilégio para nós termos uma igreja local que fala a nossa língua e que nós juntos como igreja podemos alcançar a cidade. É um privilégio para nós podermos termos amigos e amigas, né, pessoas que nós podemos convidar para que essas pessoas possam escutar o Evangelho. Porque dessa forma nós estamos sendo usados por Deus para que o Evangelho e o reino de Deus entre nas famílias e transforme os corações. Nós somos privilegiados de poder ouvir o Evangelho, nós somos privilegiados de poder ofertar ao Senhor, nós somos privilegiados de termos, né, amizades sadias em Cristo Jesus, nós somos privilegiados de fazer parte de uma família que, né, é saudável, é madura e é comprometida com os valores do reino de Deus. Nós somos privilegiados porque nós podemos ouvir o Evangelho tanto de manhã como à noite. Nós somos privilegiados porque um dia o Senhor nos encontrou. Estamos longe do Senhor, estamos fazendo o que era mal, não foi e nunca foi, será mérito nosso, o Senhor nos encontrou, e o amor de Deus nos envolveu, e o cuidado do Senhor tem nos alcançado, e o favor do Senhor, Ele nos cerca. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sabe o que Ele está dizendo? Que Ele te protege. Ele te protege muitas vezes no seu trabalho, no seu dia a dia. Talvez os seus olhos espirituais não foram abertos para entender isso, mas o Senhor acampa anjos ao teu lado para que você não seja consumido. A Bíblia fala em Israel o que o diga se não fosse pelo Senhor. Em outras palavras, é a proteção de Deus que faz que nós possamos, né, desfrutar dessa vida no Senhor. Então nós temos que valorizar isso e priorizar aquilo que Deus fez e continua fazendo no nosso meio. Então, eu digo que é intelectualmente honesto, né, pedir ajuda, caso nós cheguemos à conclusão que nós não estamos priorizando Deus na nossa vida. Somente olhar a nossa semana, gente, vamos ser intelectualmente honestos. Quanto tempo nós dedicamos para ter uma vida mais saudável no Senhor? A gente vai ver que é pouco. A gente corre muito por muitas coisas e não é errado. Preste atenção nisso. É o que nós temos que aprender, é que nós podemos correr, nós podemos trabalhar e nós devemos trabalhar. Você não vai ver uma passagem nas Escrituras que o Senhor chama alguém que não está envolvido de uma certa forma com alguma forma de trabalho. Ele chama Gedeão estava trabalhando. Ele chama Moisés já estava trabalhando. Ele vai chamar, né, Abraão, e você vai ver que ele estava fazendo uma obra, o Senhor chama essas pessoas para que possam trabalhar agora na obra do Senhor. Isso, a gente tem que entender, o que nós precisamos agora é priorizar o Senhor. Segunda coisa, além da prioridade, né, ao Senhor em primeiro lugar e às coisas do reino de Deus, nós precisamos entender sobre renúncia. É um requisito para ser seguidor de Jesus. É uma condição, é uma exigência. Aí quando você vai no versículo 25, a palavra do Senhor diz o seguinte, eu quero ler com você, desse mesmo capítulo. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ali você vê, no 25, falando sobre a multidão, e mais embaixo, fala sobre o discípulo. Os dois sempre estão seguindo a Jesus. A multidão vai seguir Jesus de longe. A multidão vai observar para ver o que está acontecendo, né? Enquanto o discípulo ele vai seguir Jesus de perto. E existe uma diferença enorme. Por quê? Porque quando a multidão está seguindo de longe, a multidão está buscando conforto, porque ela não quer se
se aproximar de Jesus, ela não quer andar de perto com o Senhor, ela não tem interesse nessas coisas, então ela segue de longe. Muitas pessoas, elas saem de uma igreja, preste atenção nisso, elas saem de uma igreja de língua, né, portuguesa, saem da comunidade e vão para uma igreja de língua por inglês, e elas alegam o seguinte: eu quero aprender inglês, então eu vou para uma igreja que fala inglês. Mas a gente sabe, no fundo, não é esse o motivo. O motivo que essa pessoa, geralmente ela não quer se comprometer mais de perto com as coisas da igreja local. Então ela busca uma igreja que ela entra e sai daquele ambiente, e as pessoas nem sabem que ela entrou, que ela saiu. Ela está completamente ali, como alguém que está observando as coisas que estão acontecendo, mas ela não tem envolvimento com a igreja local. Mas dessa forma ela se protege, porque ela não se envolve. E infelizmente ela se torna uma multidão, ela está no meio da multidão, porque ela não tem envolvimento com as coisas, né, que a igreja local ali está promovendo. Então dessa forma as pessoas se enganam a si mesmas. Então, o que o Senhor está falando aqui? Porque se você for olhar, é uma palavra forte, é uma palavra dura, gente, muito dura essa palavra. Aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E ele fala aqui mais, ele fala assim, aquele que não, veja bem, se alguém vem após mim, né, aquele que teve um encontro com ele, não aborrecer o pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda que a sua própria vida, ele não pode ser o meu discípulo. O que Jesus está falando? Jesus não está falando que nós venhamos a negar os nossos parentes. Jesus não quer que nós venhamos aborrecer, não quer dizer que nós vamos virar as costas para os nossos entes queridos, não é isso. A Bíblia ela não está em contradição. A Bíblia fala que se nós não honrarmos nosso pai e nossa mãe, ou seja, quando nós honramos o nosso pai e nossa mãe, nossos dias são alongados sobre a terra. Então há uma bênção para aqueles que honram pai e mãe, aqueles que amam pai e mãe. O que está falando é que nós não podemos usar a argumentação dos nossos entes queridos para que nós não venhamos, né, a priorizar Deus na nossa vida. Nós não podemos argumentar que situações como pai, mãe, família, para que nós não venhamos andar com Deus e de fato receber aquilo que Deus tem para nós. Quando nós andamos com Deus, a nossa família é mais forte. Quem pode testificar disso? Amém? Quando o homem anda com Deus, o marido anda com Deus, a sua família vai ser mais forte. Quando a mulher anda com Deus, a sua família vai ser mais forte. E assim sucessivamente. Então o Senhor está falando aqui na palavra dele, é que nós precisamos, né, renunciar àquilo que nos atrapalha andar com Deus, e nós não devemos argumentar, né? Teve uma vez que o Senhor tinha um discípulo que queria seguir Jesus, ele fala assim, eu vou enterrar o meu pai primeiro, depois eu te sigo. E é muitas vezes o que nós estamos fazendo, eu vou cuidar disso, eu vou fazer aquilo, eu vou cuidar dessa área, eu vou cuidar daquela área, e depois, quando eu estiver quase morrendo, velho já não estou aguentando nada, aí eu vou servir a Deus. Depois que eu estiver aposentado, lá pescando, aí eu vou arrumar um jeito de fazer alguma coisa para Deus. Não. Nós queremos e nós devemos servir Deus hoje. Quem pode falar amém aí? É isso que Deus quer, as coisas, a nossa família é uma bênção. Os nossos filhos são bênção de Deus. Bem-aventurado aquele que enche dele a sua aljava. Mas nós não podemos argumentar que as bênçãos que o Senhor nos entrega nas mãos, elas agora se tornaram pedra de tropeço para que nós agora não viemos a servir a Deus na sua inteireza. Né, completamente, nós não podemos fazer isso. Então o Senhor vem e fala o seguinte, qualquer que não tomar a sua cruz, aquele que não renunciar, cruz fala de renúncia, é isso. Todos nós temos algo que é duro para nós, temos algo aí que precisa ser colocado, né, na presença do Senhor. Cruz fala de renúncia. Naquela época era muito comum das pessoas serem crucificadas nas cruzes. Não foi somente o Senhor Jesus que foi crucificado. Era uma forma de punição romana, levar as pessoas para serem crucificados. Porque aquele que ia ser crucificado, ele era humilhado antes de morrer.
Então a cruz fala justamente disso, fala de renúncia. A cruz fala de dor. A cruz fala de vergonha, porque aqueles que eram crucificados eram despidos a sua roupa e eles eram expostos publicamente, para que pudessem morrer daquela forma. E quando o Senhor fala de cruz aqui, Ele fala que todos têm uma cruz. Eu não sei qual que é a sua. Eu não sei o que te impede, eu não sei o que é que te traz vergonha, eu não sei o que te traz resistência, eu não sei o que te impede de você, né, priorizar Deus na sua vida, eu não sei o que é, mas todos nós tem algo que vai nos custar. Renúncia fala sobre isso, sobre, né, aquilo que nós vamos ter que entregar no altar do Senhor para servir a Deus. Todos nós, de uma certa forma, tem algo que nos impede, tem algo que nos segura, tem algo que nos atrapalha para que nós não tenhamos uma vida plena na presença de Deus. E com certeza você já está pensando aí, porque o Espírito Santo está trabalhando aí no seu coração, e tem alguma coisa que te joga para trás, tem alguma coisa que te resiste, tem algo que impede que você abrace o Evangelho completamente, abrace aquilo que Deus tem para você completamente, e você tenta, e você vai, né, tentando nos seus dias, e você vê que isso é algo que você precisa superar. A cruz traz dor, é difícil. Para carregar a cruz não era fácil. Quando o Senhor fala essa palavra, Ele não tinha morrido ainda na cruz, mas aqueles discípulos que ouviram essa palavra entenderam claramente o que o Senhor Jesus estava falando. O que tem te impedido? O que você tem que renunciar na presença de Deus? O que é na sua vida que te traz dificuldades para que você, né, possa entregar no altar do Senhor? Isso aí, quem pode falar com você é o Espírito Santo. É Ele que fala no nosso coração. A palavra de Deus fala que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e vai nos mostrando claramente coisas que nós devemos entregar aqui no altar do Senhor na nossa vida. Ou seja, para que haja uma renúncia completa, né? Aborrecer pai e mãe é algo, o Senhor usa o exemplo aqui das coisas mais valiosas na nossa vida. Gente, não tem nada mais valioso do que a nossa família. Verdade? Quem pode testificar isso? A gente, às vezes para a gente não faz muita coisa, mas para a nossa família, a gente faz. Eu sei que você sai de manhã lá, 4 horas da manhã lá, e aquela luta toda, debaixo de chuva, debaixo de neve, porque você ama a sua família. Você ama suas filhas, você ama os seus filhos, você quer dar um futuro melhor para eles, você quer se esforçar para que eles tenham um futuro melhor, mais fácil do que você teve. É verdade ou não, gente? E se mexer com seus filhos, está mexendo com você. É preferível mexer com você do que mexer com seus filhos, porque o amor que você tem por eles, porque você cuidou, você viu nascer, você cuidou, você, né, trocou fralda e tantas outras coisas. Você acompanhou o crescimento daquela criatura. E o seu amor por elas e por ele, né, é algo assim que não é indescritível, não tem como medir. Então o Senhor usa a nossa família, que é algo tão precioso para nós, e Ele diz que o amor por Ele deve ser maior. E a gente não deve usar, né, a nossa família como pedra de tropeço para que nós não venhamos servir o Senhor. Quem está entendendo a mensagem do Senhor? E aí, ele fala também sobre o cálculo do discipulado, o preço que leva para que nós temos, né, que nós possamos seguir Jesus, né? E aí ele fala o seguinte, ele dá 2 exemplos, ele dá o exemplo do construtor e ele dá o exemplo do rei. E ele diz no 28 o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? O construtor, ele faz isso, gente. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai sentar, pegar um papel, pegar uma caneta e falar assim, ó, vou gastar tanto, vou gastar isso, eu vou ter que fazer isso. E eu não quero somente começar essa obra, eu quero terminar isso.
Eu não quero somente dar os primeiros passos, eu quero dar os primeiros passos, mas eu quero concluir aquilo que foi começado. Também cito o exemplo de um rei, ele fala assim do 31, qual é o rei que indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Ou seja, ele cita dois exemplos de pessoas que tiveram de calcular o preço. Então, o discipulado com o Senhor Jesus, esse seguir a Jesus, ele vai custar alguma coisa. Não pense que esse encontro que você teve com o Senhor e a promessa da vida eterna, você recebeu isso e agora é só esperar que a morte chegue, os dias passem e você possa fazer aquilo que você quer fazer e quando você vê já está no tempo. Não. Quando o Senhor chama alguém, Ele chama alguém para capacitar esse alguém. Quem crê nisso? Quando o Senhor chama alguém, Ele chama alguém para que o Espírito venha habitar nessa pessoa e ele seja agora transformado, né? O homem velho ele possa morrer para que a nova criatura possa surgir agora, o homem segundo o coração de Deus. A obra do Senhor começa com a reconciliação, porque nós éramos inimigos, agora Ele nos reconcilia com Ele mesmo através de Cristo Jesus. Ele vem nos dar a palavra da reconciliação, nos confia essa palavra, nos confia o ministério, né, da reconciliação. Ele nos chama de embaixadores de Cristo e Ele começa a investir pesado em cada um de nós, para que nós possamos ser agora a boca de Deus no meio de uma geração que não conhece Deus, para que possamos ser instrumentos do Senhor, para que outros também possam conhecer a verdade do Evangelho. Então, tudo isso nos tira da zona de conforto, gente. Isso nos tira de um lugar que nós queremos ficar e se depender de nós, nós não vamos sair. Por quê? Porque se nós permitirmos, a nossa alma começa a operar dentro de nós, e a alma gosta de conforto, a alma gosta de espaço, a alma gosta de lugares, né, que ela vai sentir confortável, e toda vez que a nossa alma for confrontada, toda vez que a nossa alma for, né, colocada numa situação que ela vai ter que ceder, ela vai gritar. E a gente precisa entender que quando nós permitimos, quando nós nos inclinamos por Espírito, quando nós desejamos e fazemos a vontade de Deus, começa a custar algo para nós. Então a gente tem que calcular o preço. Qual o preço que nós estamos dispostos, né, a pagar? Ah, pastor, mas já foi pago um alto preço por nós na cruz do Calvário. Verdade. Nós não tínhamos condições, nenhum de nós, de carregar a cruz de Cristo. Ele é o único suficiente Salvador que poderia carregar aquela cruz. Mas o Senhor fala que tem situações na nossa vida aqui que Ele chama a sua própria cruz. Então tem situações na nossa vida que nós vamos ter que abrir mão. Por que eu tenho que abrir mão disso, pastor? Eu gosto tanto desse negócio, porque não agrada o coração do seu Pai. Porque isso que você está fazendo é contrário ao reino de Deus, é contrário aos princípios do reino de Deus, por isso que você vai ter que abrir mão. E você não é alguém, não é um qualquer, você é especial para Deus. Você é filha e você é filho do Deus Altíssimo. Está entendendo a seriedade? Os olhos do Senhor estão sobre você. E porque o Senhor te ama e te ama tanto, Ele não quer que você continue fazendo as coisas que você faz. Ele quer te proteger. Não faz sentido, eu tenho 3 filhas. Não faria sentido nenhum eu não cuidar das minhas filhas de perto. Se eu vejo algo que vai fazer mal para elas, é claro que eu vou interpor, claro que eu vou ir para cima, claro que eu vou tentar fazer algo para que elas não continuem fazendo aquilo que vai fazer mal para elas. Igualmente o nosso Deus, a proteção do Senhor, os olhos do Senhor, o cuidado do Senhor estão sobre nós. E quando nós caminhamos num lugar perigoso, o Senhor vem para nos cuidar. E muitas vezes esse cuidado de Deus, porque Ele vê coisas que nós não vemos, Ele entende coisas que nós não entendemos, Ele pode ver de eternidade a eternidade, a gente não compreende ainda todas as coisas. Quando o Senhor vem para cuidar, para nos disciplinar no Senhor, para que nós não venhamos errar o caminho,
às vezes a nossa alma, com certeza a nossa alma vai gritar e vai falar assim, eu não quero isso. E às vezes nós nos colocamos num lugar de conforto, nós começamos a viver a nossa vida da forma que parece melhor aos nossos próprios olhos, e nós começamos a desistir dos planos de Deus, daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E aí, fica um pouco confuso. Por isso que o Senhor vem com essa palavra, e essa palavra é para quem já teve um encontro com Deus, aquele que entendeu o plano de Deus, e aquele que fala que é um seguidor do Senhor Jesus. Eu não vou pedir você para levantar as suas mãos, mas eu queria que você respondesse isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você se considera um seguidor do Senhor Jesus? Você pode falar amém? Então, se nós somos seguidores do Cristo, nós temos que andar segundo aquilo que o Senhor nos direciona. A gente não pode inventar um próprio caminho, nós não podemos traçar o próprio caminho que a gente pensa que é melhor aos nossos olhos. Mas aí chega um ponto que a pessoa fala o seguinte, eu não consigo. Já tentei todas as coisas, mas eu não consigo. Eu erro aqui, eu tropeço ali, eu caio lá, e a vida vai seguindo sim, e eu fico mais escravizado muitas vezes da minha própria alma do que seguindo Jesus e fazendo a vontade do Senhor. Eu preciso de ajuda. Quando a gente chega a essa conclusão que nós não somos suficientemente capazes de seguir Jesus, e quando a gente começa a pedir ajuda, é sinal que nós estamos no caminho certo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente fala assim, eu preciso de ajuda, eu entendi a palavra, eu entendi a ministração, eu sei que o Senhor tem uma vontade e eu tenho que seguir aquilo que o Senhor me direciona, e o Senhor, Ele é radical naquilo que Ele fala, o Senhor não faz concessão para os seus discípulos, Ele estabelece os princípios, nós que devemos nos moldar, nós que devemos seguir Jesus. A gente não pode tentar, como muitas pessoas estão tentando, transformar a verdade em mentira. Nós não podemos tentar fazer concessões para que possa agradar a nossa própria alma naquilo que nós queremos fazer. O Senhor tem um caminho para a gente seguir. E quando a gente chega a esse ponto e essa conclusão, que eu preciso de Deus, não somente lá quando eu tive um encontro com Ele, mas eu preciso de Deus hoje, eu preciso de Deus agora, eu preciso de Deus na minha casa, eu preciso de Deus na minha família, eu preciso de Deus para fazer essas importantes decisões na minha vida, de seguir Jesus e ser radical para andar com Deus, não somente ser morno na presença de Deus, mas eu quero ser quente, eu quero ser apaixonado pelas coisas do Evangelho, eu quero ser apaixonado pela obra de Deus, eu quero de fato fazer a obra do Senhor. Se o Senhor me chamou para ser um evangelista, eu vou ser um evangelista. Se o Senhor me chamou para ser um pastor, eu vou ser um pastor. Se o Senhor me chamou para ser um apóstolo, eu vou ser um apóstolo. Se o Senhor me chamou, eu estou pronto para dizer, eis-me aqui. Mesmo que haja debilidade em mim, eu vou seguir o caminho. Ninguém está chamando pessoas perfeitas aqui. O Senhor está chamando pessoas que, de fato, entenderam e se dispõem a andar com Deus. Aí quando a pessoa chega nesse ponto, ele fala assim, eu preciso de Deus. Aí nós nos lembramos daquela palavra que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. E eu quero começar a concluir a mensagem aqui. E eu queria que você pudesse ler comigo. Está lá em Mateus 11, 28, está lá? A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, e o que, igreja? Sabe que, quando a gente quer fazer algo de fato, andar com Deus, ou fazer algo que é bom, mas a nossa alma é dominadora, e nos impede, isso pode trazer um cansaço, isso pode nos tirar as forças, né? Então o Senhor vem com esse convite para mim e para você, e fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí o Senhor fala, eu vos aliviarei. Aí Ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, lembra lá do jugo? E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí Ele traz uma promessa para mim e para você.
Ele fala assim, ó, vocês vão achareis descanso para a vossa alma. Achareis descanso para a vossa alma. Queria terminar com isso e eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar. O homem, ele vive, às vezes, 70 anos, que passa disso é enfado e cansaço. Eu quero que você viva muitos anos. Quem quer viver aqui 80 anos? Amém? Quem quer viver 90? Fala, dá um glória a Deus. Quem quer viver 95? Dá um glória a Deus. Quem quer viver 100? Dá um glória a Deus. Uau, não é muita gente. Quem quer viver 100? Tem gente assim, eu não quero viver 100 anos não, dá trabalho demais. Eu quero que você tenha uma vida longa, eu quero que você prospere, eu quero que você cresça, eu quero que você consiga ver nos dias de vida que o Senhor te dá, a bondade do Senhor sobre a sua vida. Mas tudo isso perde o significado se nós abrirmos mão de andar com Deus. Isso tudo perde o significado se a gente não priorizar aquilo que verdadeiramente é importante na nossa vida. Então eu queria que nós pensássemos aqui, nós vamos adorar a Deus, é possível? Mas eu queria que você pensasse em algo aqui, nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor. Tudo isso que nós falamos aqui nessa noite, a sua vida começa a ganhar significado quando nós começamos a andar na presença de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Quando a gente insiste de uma forma, de uma forma louca, de uma forma meio na teimosia do nosso coração, querer traçar o nosso próprio caminho, não seguir Jesus, quando Ele não é prioridade na nossa vida, quando nós não queremos mais renunciar a nada para caminhar com o Senhor, quando nós não queremos entender que o discipulado, o andar com Deus, o seguir Jesus, vai ter um preço para ser pago, nós vamos ter que pagar um preço por isso. Não é preço, talvez, a gente, quando fala preço, a gente pensa em questão monetária. Não, é a sua vida, que é muito mais valioso. É a sua história, que é muito mais valiosa. É o seu tempo, que é muito mais valioso. É as suas prioridades, que é muito mais valioso. O Senhor, Ele não quer que você compareça de qualquer forma na presença dEle. Lembra da palavra que foi ministrada? Nós não podemos agradar a dois senhores. Nós vamos agradar um, nós vamos aborrecer o outro. Nós vamos aborrecer um ou vamos agradar o outro. Ou seja, nós não podemos ter dois senhores na nossa vida. E nós servimos um Deus que é zeloso naquilo que faz. E eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.